Olá, sejam bem-vindos ao Melhor da Tarde. Tô quase clima de Natal, tô sentindo a musiquinha, hein? Boa tarde. Mas você sabe que a gente fica com musiquinha na cabeça de Natal, mesmo porque eu e o Rafa, a gente chegou antes no estúdio, a gente ligou todos os brinquedinhos de corda de Natal e a gente ficou ouvindo umas 10 vezes, então a gente tá tudo assim, ó. Tá bom, tá o Natalzinho, né? Ficou quase um canário com um pouquinho de falta de ar, mas tá legal, né? Não é, eu não sei assoviar, ó. Ah, você não sabe? Não sei, só sai essa porcaria de assovio. Não tem jeito. Agora, eu vou lhe falar uma coisa. Sério. A época é pra gente lembrar de momentos, né, que a gente podia fazer absolutamente o que quisesse, com a família. Então, um Natal que vai acontecer, claro, mas um Natal diferente. Pra gente depois dar mais valor pra tudo que a gente tem, que faz diferença na vida da gente. Em contrapartida, tem coisa que a gente deixa bem longe, como que aconteceu essa madrugada em Kátia, a gente Criciúma, começa né? com imagens de um assalto cinematográfico por volta das 11h50 da noite. 30 bandidos fortemente armados queriam ali como objetivo o prédio da tesouraria, que fica do lado de um banco, tá? Olha as imagens. Gente, isso aqui parecia um campo de guerra. Campo de guerra, Kátia. A ação toda sincronizada. Enquanto eles assaltavam lá a tesouraria, queriam o que tinha no cofre, caminhões queimados em outros pontos da cidade, bombas que foram deixadas em outros pontos da cidade. Mas isso já aconteceu até no interior de São Paulo. Será que não é o mesmo grupo? Há uma possibilidade. Vem acontecendo muito. A gente já falou aqui com especialistas que dizem que eles estão cada vez indo para cidades menores, né? Onde o policiamento é um pouco menor. Mas nesse caso, Kátia, tivemos reféns e o mais ousado e curioso, os bandidos em algum momento da fuga jogaram dinheiro pela janela. Mas até para distrair, né, a população. A população e os policiais. E, inclusive, vou te falar um negócio. 4 pessoas presas que cataram dinheiro no chão, gente. Se você pega dinheiro que foi na verdade, roubado, vindo de um furtado, crime, acabaram de roubar, jogaram pro alto, se você pega, você é ladrão também. Olha lá. A imagem do pessoal pegando dinheiro, Kátia. Ah, mas eu achei na rua. Achou na rua ali? Gente, achou na rua. Você tá de piada? Tá de brincadeira? Mais de 800 mil reais foram jogados pela rua. O banco lá responsável ainda não deu os detalhes do quanto foi roubado. Mas a gente sabe, Kátia, que foi uma ação extremamente coordenada e que durou 1h30. Assim, a cidade ficou em pânico. Mas você percebeu que parece que eles agem como um maestro numa orquestra? Sim, porque é tudo funcionando tão direitinho que todo mundo entra na hora certa, sai junto e depois ninguém é pego. Ninguém pegou. Alguns dos carros que eles usaram na fuga já foram localizados e são carros assim de ponta, que tem uma velocidade incrível. Claro. Eles parece até aquele seriado, né, que todo mundo gosta aí, que virou mania nacional. Agora, inacreditável essa situação. Você imagina o pavor dos moradores. Então, gente, é terrível. E a gente está com o nosso repórter, o Guilherme Bernardi, que traz mais informações para a gente direto lá de Criciúma. Vou lhe falar uma coisa, Guilherme, isso foi um campo de guerra, né? Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. Exatamente, campo de guerra. Na verdade, cenas de filme de Hollywood, praticamente, né? Moradores aqui da cidade de Criciúma, cidade mais calma, nunca tinham visto uma ação criminosa tão grande como essa. Explosivos, tiroteio, que começou por volta das 11h30 da noite de ontem. E foi até o quê? Durou mais ou menos quase 2 horas, né? Demorou mais ou menos 1h45 a ação desses bandidos. Agora, eu imagino o medo de todo mundo da cidade de Criciúma, e mesmo porque, embora seja uma cidade grande, ninguém imagina, nem o contingente policial vai imaginar que serão, assim, tantos bandidos juntos e bem orquestrados, né? Porque a gente comentava isso. Fazem parte de um crime muito organizado que funciona com uma seriedade que deixa a gente mais espantado. Porque não tem como a polícia chegar e não sabe nem por onde chegar, de que forma, e todos com uma quantidade de arma pesada, né? Muito grande. Então, uma ação muito bem planejada, como você mesmo disse, e eles atacaram em várias frentes, Kátia. Não foi só aqui, a gente está aqui, o nosso cinegrafista Leonardo dos Santos vai mostrar um pouco. Vocês podem ver ao fundo o carro do DEIC, o Instituto Geral de Perícias também estão presentes aqui no local. A ação aconteceu aqui nessa esquina que a gente está, em Criciúma, na agência do Banco do Brasil, mas eles fizeram ações por todos os lugares. No batalhão, atiraram também no batalhão de polícias, então eles queriam despistar, né? Fizeram várias ações pela cidade para justamente confundir a ação da polícia.
que não consegue estar onipresente, Não né? consegue em todos os lugares. O Guilherme e o Alex que está falando aqui, você tem como detalhar para a gente? Parece que eles queriam o cofre do tesouro, da tesouraria aí do município, e segundo dados da polícia inicialmente, o prédio ficou até um pouco abalado por causa das explosões, é verdade? Então, a ação foi justamente em cima da tesouraria regional. Então, é um local que tem muito dinheiro. E na ação, eles acabaram jogando na rua praticamente em torno de mais de 800 mil reais. Então, até algumas pessoas foram presas que recolheram esse dinheiro pelo chão. Então, a ação foi muito bem planejada. Eles jogaram dinheiro mesmo, uma quantia para justamente ter uma população se misturar em meio das cenas realmente de filme aqui. Muito bem orquestrada essa quadrilha, que até agora a gente não tem informações, mas que com certeza, averiguando aqui com a polícia, conversando, o pessoal é de fora. Olha, e foi o que a gente até comentou, viu, Guilherme e o Alex, porque a gente teve no interior de São Paulo, foi final do ano passado, né? Foi. Teve uma recentemente, se não me engano, em Guararema também, há pouco tempo, também, mas já é um pouco menor, de um crime muito parecido e que também ninguém foi preso até então. Até então ninguém, Kátia. Eles somem, evaporam. E aí eu tava lendo aqui, eu achei muito curioso, ainda deixaram para trás 30 quilos de explosivos. Olha como é que esses caras estão... Deixaram para trás? Para trás, acho que na fuga ali. Agora você imagina a munição, o aparato de guerra que esses bandidos têm em mãos, né? Para criar toda essa situação de distração. E queriam, obviamente, o Tesouro Regional, que é onde tem dinheiro. Deixar 800 mil para trás, imagina quanto levaram. Há muito dinheiro. Agora, Guilherme, a polícia chegou a falar o quanto que eles deixaram para trás, não só de explosivos, como o Alex mencionou, mas também da quantidade de armas, o tipo de armamento que eles estavam usando? Olha, foram mais de 30, quantidade de explosivos que a polícia achou, armamento, sabem que não acharam nada, mas sabem que eles estavam fortemente armados. Até a gente, antes de entrar ao vivo aqui com vocês, a gente estava dando uma olhada aqui nas ruas laterais, existe marcas pelas paredes, cápsulas de fuzil, que praticamente só a polícia deveria usar, espalhadas pelo chão. Então, assim, eles vieram fortemente armados para enfrentar a ação e fazer toda essa ação e enfrentar a polícia e fazer esse roubo aqui em Criciúma. Olha, Guilherme, vou falar uma coisa para você. A gente não imagina nunca estar numa cidade que aconteça algo similar. Então, eu faço ideia da agonia que vocês estão, porque a gente nunca sabe se eles podem voltar a qualquer momento com outra ação, atitude terrível como essa. Mas um beijo para você. Qualquer informação que vocês tenham, por favor, passe para a gente.